Pouso Alegre, 13 de fevereiro de 2023, segunda-feira, de tempo encoberto, termômetros na casa 2,25 graus. No sul de Minas haverá chuva e nós iniciamos a edição 291 do Jornal Falado Online Correio Sem Selo e vamos às notícias. Polícia Civil inaugura unidade de custódia em Pouso Alegre. Senador José Bento proíbe tráfego pesado na Boca da Onça a partir de hoje. Homem é ferido por canivete no pescoço e morre em Ouro Fino, no Bloco do Boi. Em Ouro Fino houve protesto pela MG 290. Vereador quer explicações de gastos pela Secretaria de Cultura de Itajubá. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou uma pesquisa apontando o endividamento e inadimplência do consumidor. 78% das famílias possuem dívidas, sejam em atrasos ou não. Entre as famílias que ganham até 3 salários mínimos, os endividados são em torno de 79,2%. Preso o homem que levava para uma festa rave em Poços de Caldas 60 comprimidos de êxtase e 6 cigarros de maconha. A polícia foi informada que o jovem, de 20 anos, estaria dentro de um ônibus que seguia de Botelhos para Poços. A polícia rodoviária prendeu a quadrilha que instalava em Poços de Caldas equipamentos chupa-cabra em caixas eletrônicos. Os homens presos são de São Paulo e têm passagens pela polícia. Um deles foi reconhecido por uma das vítimas e se passava por funcionário da agência bancária. A partir de hoje, os trabalhadores dos hospitais em Belo Horizonte trabalharão em escala mínima no atendimento dentro da Fundação Hospitalar de Minas Gerais. A greve será por tempo indeterminado. A reivindicação é contra o aumento de carga horária dos servidores, terceirização dos hospitais públicos, além de cortes de direitos para pais de filhos especiais. Em Alfenas, os bombeiros resgataram um cão que estava em um buraco com 4 metros de profundidade. O animal foi resgatado sem nenhum ferimento e entregue ao responsável. Em Alfenas, um foragido da justiça foi preso pelo tático móvel da Polícia Militar. A prisão ocorreu no bairro Recreio Vale do Sol. Uma caminhonete foi furtada no centro de Machado por indivíduos não identificados. E o carro estava estacionado em frente à casa do proprietário. Ao sair para pegar o veículo, a caminhonete, o proprietário viu que ela tinha sido furtada e chamou a polícia. Condenado em Varginha a 8 anos, 3 meses e 15 dias de prisão, o homem que tentou matar a mulher em Varginha em 2019 por não se conformar com o fim do relacionamento. A mulher foi esfaqueada com 9 golpes de faca no pescoço, face e cabeça. Em São Sebastião do Paraíso, a Justiça Federal proferiu mais de 4.500 sentenças, realizando mais de 500 audiências no ano passado, conseguindo baixar o número de processos em tramitação. Em 2021, o número de processos era de 8.305. Já no ano passado, foi de 7.762. E este ano começou com 6.945. E amanhã acontece a paralisação da enfermagem em Minas Gerais para reivindicar o pagamento do piso salarial à categoria. O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas e o Conselho Regional de Enfermagem prevêem adesão de 50% dos profissionais. No dia 1º de maio, o salário mínimo deverá ter um novo reajuste. A informação é do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O valor do reajuste não foi divulgado pelo ministro. Em Senador José Bento foram entregues 2.000 kits de higiene bucal para os alunos da Escola Municipal CIMEI e Projeto Conviver.
E em Senador José Bento, houve a proibição através de decreto do Executivo que a partir de hoje até o dia 31 está proibido o tráfego de veículos pesados acima de 4 toneladas nas estradas rurais dos bairros Boca da Onça, Florianos e Duvais. No Boca da Onça e nos Florianos, os desvios serão transformados em 2 mãos, uma que sobe e outra que desce. Em São Gonçalo do Sapucaí, quem foi até a prefeitura até o dia 8, no turno da manhã, e recebeu a declaração de endereço emitido pela prefeitura, terá que retornar para a realização da correção no documento. Em Heliodora, acontece a construção da base do SAMU, que deverá ser concluída em breve, atendendo Heliodora e região. A Polícia Militar prendeu um homem que estuprou uma criança de 7 anos, que foi deixada pelo pai com a avó, junto com outra de 9. Ao retornar, o pai encontrou as crianças chorando e que a menina de 7 anos fora estuprada pelo tio e a irmã de 9 presenciou o estupro e filmou o crime. O autor do estupro, tio das meninas, tentou fugir, mas foi agredido por populares, sendo as meninas conduzidas ao hospital e para uma psicóloga. O autor do estupro quase foi linchado pela população. O linchamento não ocorreu porque a polícia chegou e prendeu o estuprador. Em Congonhal, o pré-carnaval ficou comprometido por causa da chuva que caiu no município na noite de sábado para domingo. O pré-carnaval ontem não teve a participação esperada também. Em Congonhal, os veículos da saúde da prefeitura estão recebendo logomarca do executivo. São um Gol, um Fiat Toro e um ônibus. A adesivação deverá ser concluída em breve. Abertas em Silvianópolis as inscrições para as oficinas no CRAS. Comprovante de residência e documentos pessoais são exigidos. Atletas de jiu-jitsu de Ouro Fino participaram em Florianópolis do Campeonato Sul Brasileiro, ficando em 3º lugar em 2 categorias, peso e absoluto com kimono. Em Ipuiuna, moradores do bairro rural das Areias ficaram sem luz depois que os cabos de energia elétrica se desprenderam dos postes. Os fios, até sábado, permaneciam no chão. Vários produtores rurais que têm resfriadores de leite contabilizavam prejuízos. A Prefeitura de Borda da Mata emitiu um esclarecimento sobre a compra do material didático que o Ministério Público recomendou a suspensão da aquisição. Segundo a nota, a insuficiência quantitativa do material fornecido é uma das causas que levou a Prefeitura a fazer essa licitação. E também a necessidade da padronização do material teriam sido os motivos para a realização dessa licitação que foi suspensa pelo Ministério Público. E na quarta-feira, em Borda da Mata, acontecerá o Congresso Técnico para o Campeonato Municipal de Futsal, às 7 da noite, na Prefeitura. E na Tércia foi publicado um decreto do Executivo proibindo o tráfego e estacionamento de veículos na rua da Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, além de comercialização de vasilhames de vidro durante as festividades do Carnaval. No bairro rural dos Pinheiros, em Monte Sião, foi concluída as obras da ponte que se rompeu e as manilhas foram levadas por uma tromba d'água. Com isso, os moradores e produtores tinham que acessar a ponte a pé.
Outras pontes que estão passando por benfeitorias são a do Zaia e a do Nenê Tropeiro. Termina na quarta-feira, em Santa Rita de Caldas, a distribuição de sementes de feijão aos produtores rurais pela Emater, pelo Departamento de Meio Ambiente da Emater. A distribuição é gratuita. Em Cambuí aconteceu a entrega de cestas básicas e outros materiais arrecadados às vítimas das chuvas que aconteceram no município. Famílias do bairro Roseta, afetadas pelas chuvas, receberam as doações. A Ponte do Lino, em Estiva, encontra-se interditada, pois sofreu danos devido às chuvas, oferecendo risco para veículos e pedestres. O bairro Monjolinho, em Inconfidentes, recebeu atendimento do setor de saúde, onde diversos assuntos foram abordados, entre os quais os riscos da automedicação. A Operação Tapa Buraco, entre as cidades de Inconfidentes até Bueno Brandão, deverá ser realizada pelo DR de Minas, no trecho compreendido de Inconfidentes a Bueno Brandão, a pedido da prefeita de Inconfidentes, Rosângela Dantas, ao DER. Ela também protocolou pedidos para obras na rodovia Otacílio Bonamiche, no trecho do rio Mogi Guaçu, onde há desbarrancamento. E atenção para a situação das rodovias MG 290, que liga Pouso Alegre a Jacutinga, e a MG 295, que liga Inconfidentes a Bueno Brandão. E no sábado, manifestantes realizaram no trevo de acesso a Ouro Fino, no Menino da Porteira, um protesto exigindo melhorias na MG 290, chamada de Rodovia da Morte. Os manifestantes utilizaram um boneco representando uma pessoa morta e vários veículos batidos. Segundo nota do DR em Minas, a manutenção ocorrerá do trecho depois que o consórcio privado assumir a rodovia, o que ocorrerá no final do primeiro trimestre, quando houver a finalização da regularização ambiental. Até lá, o DR Mineiro pretende efetuar a Operação Tapa Buracos, que já foi iniciada, mas superficialmente, viu? Em Bueno Brandão, um jovem morreu depois de colidir a moto em que estava com algumas árvores. O acidente ocorreu no quilômetro 136 da rodovia 295. O motociclista morreu no local. E ontem, em Ouro Fino, um homem foi morto depois de ser esfaqueado no pescoço durante um evento pré-carnavalesco no centro da cidade. Um professor de física iniciou uma discussão com a vítima e esse professor de física apossou de um canivete, atingindo Tiago Bartonel no pescoço, que atingiu a veia jugular da vítima. O professor de física fugiu do local do crime. O evento desse assassinato, desse homicídio, como queiram, ocorreu no Bloco do Boi. Em Jacutinga, ontem, no bairro Colinas, uma briga familiar terminou com o filho esfaqueando o pai com golpes na cabeça e no braço. O filho tem histórico de violência, sendo preso em flagrante. O pai do autor das facadas não corre risco de morte. A empresa Energisa entregou ao Fundo Municipal do Idoso em Bueno Brandão um cheque simbólico no valor de R$10 mil, referente à doação feita em dezembro do ano passado através do Programa de Incentivo Fiscal. Em Itajubá foi solicitado à Secretaria de Cultura informações sobre os gastos de R$20 mil com picolés e R$40 mil
em 2 meses com locação de carrinho de pipoca e algodão doce e de R$ 125 mil em um ano com locação de brinquedos infláveis, além de 725 mil que serão pagos de cachês a 3 artistas da cidade no aniversário de Itajubá, fora o pagamento da estrutura do evento. O vereador Pedro Gama, do PV, já convocou o responsável da Secretaria de Cultura para ir até a Câmara fornecer as explicações cabíveis. Quem dera os vereadores de Pouso Alegre fizessem o mesmo com o chefe do Executivo em Pouso Alegre. Seria muito bom. Mas eles não podem pleitear porque eles fazem tráfico de influência. Então, a prefeitura tem dado umas benesses, né? Presidência da mesa diretora, como um cala-boca, e tem surtido muito efeito. Ontem, um homem jogou sacos de lixo com garrafas de vidro na rua Antônio Scodeler, em Pouso Alegre. A caminhonete utilizada para esse descarte ilegal e o motorista já foram identificados pelos moradores. O Pouso Alegre Futebol Clube empatou em 1-1 com o Tombense, jogando em casa ontem no Manduzão, em Pouso Alegre. O gol do Pouso Alegre foi marcado de pênalti. O próximo jogo será na segunda-feira de Carnaval contra o Democrata em Governador Valadares. No jogo de ontem compareceram mais de 3 mil torcedores no Manduzão e a renda foi de cerca de R$ 59 mil. Em Pouso Alegre, uma pessoa aguarda desde maio do ano passado uma decisão judicial por injúria racial. A moça foi chamada de macaca negra por um homem e ela era funcionária de uma loja. O homem foi preso em flagrante e ela entrou com uma ação por injúria racial. Mas o homem foi solto 3 dias depois do crime. Depois de 9 meses, a Justiça de Pouso Alegre convocou a testemunha para depor no caso. E o caso não anda, se arrasta. Eu não sei por que o pessoal em Pouso Alegre tem uma dificuldade para trabalhar uns processos aqui, que é uma coisa de louco. Um ônibus de transporte escolar municipal em Pouso Alegre, com 8 crianças dentro, colidiu com um carro na Avenida Moisés Lopes da Silva, no bairro Árvore Grande, na sexta-feira. O motorista do ônibus escolar prensou o carro quando convergiu para a direita, infringindo assim a legislação de trânsito. Houve necessidade de outro ônibus escolar para a condução das crianças. A Prefeitura de Pouso Alegre emitiu nota informando que nenhuma criança ficou ferida e que apura o caso, mas não informou se o motorista foi afastado da função. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre, uma mulher que levava 15 tabletes de cocaína numa mala que estava no bagageiro do ônibus. O ônibus saiu de São Paulo com destino a Pernambuco e a droga foi avaliada em R$ 2.900.000. A apreensão aconteceu na madrugada de ontem. E na sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu também na Fernão Dias, trecho de São Gonçalo do Sapucaí, no início da noite, alguns quilos de cocaína, que renderia R$ 1.300.000. O homem que conduzia o caminhão onde a droga estava é o mesmo que já foi pego no ano passado com 360 quilos de cocaína pela PRF. Esse não tem medo de polícia. No bairro da Saúde, em Pouso Alegre, um assaltante levou um carro depois de ameaçar o motorista que saía de uma casa. O ladrão ameaçou o motorista com um revólver, chegando a disparar um tiro.
Inaugurada em Pouso Alegre a unidade de custódia da Polícia Civil, que irá armazenar elementos de provas e apreensões, e que foi construída com verba de R$85 mil do termo de ajustamento de conduta, em parceria com o Ministério do Trabalho, e essa ação foi intermediada pelo Rotary Club. E o novo delegado da Regional de Pouso Alegre, da Delegacia da Polícia Civil em Pouso Alegre, é Arthur Augusto Ribeiro da Silva, que estava em Monte Sião. Sai Renato Gavião e assume Arthur Augusto. Renato Gavião veio de Itabira e assumiu a Delegacia Regional da Polícia Civil de Pouso Alegre em 2013 e, no momento, estava como delegado adjunto. Gavião agradeceu em vídeo os colaboradores, além de pessoas envolvidas diretamente a ele, e que o encorajaram na execução do trabalho à frente da Regional de Pouso Alegre. O jornal Falado Online, Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 291 desta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, termina aqui, com a colaboração dos nossos 8 correspondentes, entre eles José Cláudio, de Congonhal, e das rádios web de Ouro Fino e Inconfidentes, além dos nossos 4 colaboradores na nossa sala de redação. Jornalista responsável, Sônia Cabral. A todos, ótima segunda, excelente semana e até amanhã.